mais uma vez, agora com a segunda parte da nossa aula, retratando sobre desenvolvimento e já sobre conclusão. Gente, eu vou explicar de uma forma mais detalhada sobre o desenvolvimento. Em um primeiro momento, você que não assistiu, você que não teve acesso ao primeiro vídeo, assista, que você vai ter uma noção sim de estrutura textual, de introdução, tá? É claro que existem mais exemplos de introdução. Só para que nós possamos dar uma revisadinha em desenvolvimento, você não pode esquecer o seguinte, camaradinha, que desenvolvimento é a exposição e a defesa dos seus argumentos. Essa exposição e defesa pode ser executada de várias formas. É claro que aqui eu só vou apresentar algumas para vocês. Primeiro eu vou conceituar, depois nós veremos o quê? Alguns exemplos que vão confirmar isso que nós vamos retratar aqui. Olha lá, argumentação por citação. Olha, eu gosto bastante da citação. Aí às vezes você que está me assistindo pode me perguntar, pode estar se perguntando, professora, mas eu posso iniciar também a introdução com a citação? Claro, contando que você apresente o tema e a tese logo após, tá? Então, beleza. A argumentação por citação é quando você utiliza a voz de outras pessoas para sustentar o seu argumento. Ou seja, você vai recorrer a filósofos, a sociólogos, a uma voz de alguém que está fora do texto, vai trazer essa voz discursiva para dentro do seu texto, tá? É claro que se for uma citação direta, uma fala em que essa pessoa se pronunciar de uma forma literal, você lembrou de uma citação em que essa pessoa se pronunciou de uma forma literal, você quer trazer para o seu texto uma citação de, um exemplo, Maquiavel, do livro O Príncipe, você lembrou lá de o fim justificam os meios, né? É uma fala dele. Quer trazer para cá, vai colocar entre aspas, porque é uma fala de alguém, então você precisa retratar isso. Professora, eu não lembro a forma em que eu necessito, a forma que a pessoa retratou, que ela falou, que ela discursou. Eu posso trazer para o meu texto literal? Pode. Contanto que você faça uma paráfrase, aí não é necessário que você coloque entre aspas. Você só vai colocar entre aspas quando for uma fala literal da pessoa, novamente. Quando for uma fala em que você acrescentou algo ou parafraseou ou escreveu com suas próprias palavras, não é necessário, tá? Já vamos ver agora, então, o exemplo relacionado à argumentação por citação. Permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Galera, perceba que aqui no primeiro momento ele está expondo o seu posicionamento, o seu argumento. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Então percebam que aqui ele trouxe uma citação de uma revista. Essa fala então não é do redator, é de alguém da sociedade. Ou seja, ele se amparou, nesse caso, em uma revista, tá? Então, depois ele vai fazer o quê? Ele vai pautar o seu argumento dentro dessa citação. Um dos defeitos que o aluno tem cometido é que acontece? É que ele faz a citação, só que ele não comenta depois, ele não pauta os seus argumentos, ele não defende a sua ideia. Então, cuidado! Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos.
Ter opinião é cidadania e essa parte pode ser grande transformação social do Brasil. Então perceba que ele pegou a citação da revista, a qual disse que a leitura traz uma transformação social para o país e fundamentou seus argumentos conforme essa citação da revista, tá? Só vou aqui analisar a tese com vocês, só vou contar a tese para vocês, para que vocês percebam que a tese também está elencada com o desenvolvimento. A tese desse redator é: a leitura é extremamente importante. Beleza? Voltando aqui, vamos agora para um outro exemplo. Argumentação por dados concretos. Esse tipo de argumentação eu também gosto bastante. Por quê? Porque ele torna o seu texto verossímil. Entendeu? O que é verossímil perto da realidade? Bem real. O seu texto ele precisa ser real, ele precisa ter verdades. Só que essas verdades elas são provadas de alguma maneira. Por meio de dados estatísticos, por meio de argumentos que vão comprovar realmente que esses dados, tá, já foram pesquisados, já foram analisados, foram transformados muitas vezes em gráficos, em infográficos. Então você pode também analisar em números, né? E trazer esses dados estatísticos para a sua argumentação, o seu desenvolvimento. Muitas vezes o aluno ele fica com dificuldade e pergunta: professor, eu posso tirar esses dados da coletânea? Pode sim, não tem problema. Contanto que você não copie o trecho de igual modo. Contanto que você pegue apenas aqueles dados estatísticos, apenas os números, e consiga tecer argumentos, estruturar argumentos em relação àquilo que está ali presente. Então, a argumentação por dados concretos, não pode esquecer, elas são demonstradas por dados estatísticos, tá? Por provas mesmo de números. A tese desse camaradinha é em relação ao brasileiro não tem o hábito de ler. Então, ele colocou isso na introdução. Agora, ele precisa comprovar isso no desenvolvimento. Olha aqui o que ele usou. Em uma pesquisa recente sobre os hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países. Então, ele provou sua tese. Porque ele disse, por meio de dados concretos, de dados estatísticos, que o brasileiro, infelizmente, olha aí que vergonha, ficou em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com o livro. Os argentinos, vizinhos, ficaram em 18º. Não é uma vergonha, gente, para o Brasil? Então percebam que aquilo que eu disse desde a primeira aula, desde a primeira videoaula, vocês não podem esquecer que o desenvolvimento, ele está elencado com a introdução, tá? Então não se esqueçam disso aí. Voltando, galera, vamos prestar atenção então a mais 2 exemplos de argumentos que podem ser empregados no seu texto dissertativo argumentativo. Vejamos. A argumentação por exemplificação. Essa pode ser executada, então, por meio de um exemplo, de um fato, de um acontecimento que o autor quer provar, tá? Vejamos, então, o exemplo desse tipo de argumentação, para que você possa conseguir pautar a sua tese, tá? De acordo com esse tipo de argumento, caso você a escolha. Vejamos. Olha a tese, tá? Desse tipo de exemplo. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Então, beleza. Olha aqui o tipo de argumento que esse
redator usou. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Então, entenda, ele pautou sua tese em dar mais importância à leitura e usou um exemplo, tá, verossímil, ou seja, da sociedade que nos proporcionou perceber que realmente com esse exemplo ele consegue elencar, casar com a sua tese, consegue sustentar a sua tese, quando ele dá esse exemplo corriqueiro aí do cotidiano, beleza? Gente, então vamos lá. Passaremos agora para a argumentação por causa e consequência. Essa que eu acho uma das mais tranquilas e eu acho bem interessante quando o aluno consegue executar esse tipo de argumentação. Olha, é claro que vocês já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de argumento. Você sempre vai pensar num efeito, tá? E num motivo. No motivo e no efeito. Toda ação gera uma reação. Então, beleza. O problema é um exemplo das enchentes no Brasil. Por que elas são causadas? Qual é a consequência das enchentes no Brasil? Então, se você escolhe um argumento relacionado a isso, você vai pensar na causa das enchentes. Por que elas acontecem? Entupimento dos bueiros, né? Falta de saneamento básico. E quais são as consequências que ela traz para a população? Destruição, alagamento nas grandes cidades. Então, essas são as consequências que ela traz. As pessoas jogam lixo na rua. Então, tudo isso aí são as causas, né, os efeitos. Se jogam lixo na rua, não se importam em poluir as ruas. E depois que vem as consequências, né, chuvas fortes, como o Brasil não tem uma grande estrutura para suportar, aí que vem as consequências disso, começa a indagar, a reclamar. Então, vamos perceber, relacionado à questão também da leitura, esse exemplo de argumentação. Vejamos. Vamos lá. Olha a tese que esse aluno escolheu. O hábito da leitura traz benefícios incríveis. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Então, ele falou primeiro de benefícios na tese, lá na introdução, agora ele vai querer comprovar aqui. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura, incentivado durante toda a vida escolar, desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Então perceba, é claro que depois ele jogou um contra-argumento, mas ele pautou a sua tese, tá? Esse redator pautou a sua tese, relacionando com os benefícios incríveis da leitura. Espero que vocês tenham gostado também desse tipo de argumentação. Vamos passar agora, vou falar um pouco aqui sobre a questão de dois argumentos, só que eu não vou mostrar exemplos em relação à questão da análise crítica, em relação à questão do senso comum também, que eu vou comentar um pouco. Bom, gente, voltando aqui, vamos lá analisar mais dois tipos de argumentos, tá? Olha, algo que me preocupa como professora de redação é esse tipo de argumento aqui, argumentos pautados no senso comum. E esses argumentos são aqueles que são massificados, é a ideia do povão, é a ideia generalizada, é aquela ideia que todo mundo pensa, que todo mundo imagina sobre determinado tema. Exemplo, se nós falamos sobre racismo, o aluno já vai direto sobre a escravidão no Brasil, já vai pautar seus argumentos relacionados à escravidão no Brasil. Isso é senso comum.
você precisa então contrapor esse senso comum extrapolando esse tema, pensando mais além. Você então precisa ser o diferencial nos seus textos, ter um diferencial nos seus textos. Perceba, você então precisa ir para o senso crítico. Buscar, meu camarada, minha camarada, tecer argumentos com o senso crítico, para que quando o corretor pegue o seu texto, ele consiga perceber que você tem domínio de conteúdo, que você tem visão de mundo. Então, extrapole esse tema. Se o tema, um exemplo, é relacionado sobre o racismo, procure outros argumentos que fujam somente de situações relacionadas à escravidão. Existem outros posicionamentos que você pode trazer para o texto, como a questão da Grécia, que antigamente eles excluíam os menos, né, os que eram fracos, os que eram menos fortes, para dar ênfase àqueles que eram fortes. Tem a questão também do darwinismo social, que é um tipo de exclusão, de racismo. Então, tudo isso pode ser analisado, pode ser trazido para o seu texto e você consegue, fazer um texto com análises críticas e fugir do senso comum. Cuidado, então, com a questão do senso comum, porque muitos professores, amigos meus, muitos corretores de banca que eu encontro, têm me contado que vários textos, infelizmente, têm pautado senso comum. E isso desclassifica você na hora do vestibular. Tudo bem? Então, assim, gente, fechamos a parte do desenvolvimento. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. É claro que existem inúmeras formas de você pautar os seus argumentos. Eu expus algumas para vocês, para que vocês consigam desenvolver um texto de uma forma mais tranquila. Bom, galera, voltando então à nossa última parte da aula, e uma das que eu considero bastante essenciais. Falaremos agora então de conclusão. Gente, sempre inicie a sua conclusão com uma conjunção conclusiva. Aí coloquei alguns exemplos aqui, é claro que existem inúmeros. Portanto, em tese, em resumo, em síntese, diante desse contexto, dessa forma, não coloque então, porque é marca de oralidade. Não coloque diante desses fatos mencionados. Isso não é interessante que você ponha aqui no início da sua conclusão. Outro aspecto importante que você não pode esquecer para a sua conclusão é voltar na sua tese e reafirmar, fazer uma paráfrase aqui, tá? Então não se esqueça de reafirmar a sua tese aqui na conclusão. Então, beleza, já concluiu? Já andamos 2 passos. E agora, o mais importante para quesito Enem. Atenção! Algo importante para você que está pleiteando aí uma vaga principalmente pelo processo do Enem, né? Você não pode esquecer de colocar uma solução para o problema. Ah, professora, eu posso colocar qualquer tipo de solução? Não. Essa solução precisa estar plausível e principalmente ligada ao desenvolvimento. Porque tem vários alunos que colocam uma solução para o problema, mas esse não está ligado ao desenvolvimento. Então, isso aí você, infelizmente, vai construir um texto incoerente. Cuidado! Se o tema, por exemplo, for sobre o tráfico humano, você abordou sobre prostituição, sobre tráfico de órgãos, sobre trabalho infantil. No seu desenvolvimento, elenque, faça uma intervenção, uma solução para o problema ligado a esses quesitos, mais fiscalização, conscientização da população.
Aí, muitas vezes o aluno me pergunta, fica com dúvidas, professora, eu não sei como que eu faço a intervenção no problema. Olha, algumas dicas aqui para você. Você sempre joga essa intervenção para alguém. Cabe a alguém. Você pode trazer a mídia, a ONGs, a conscientização da população, as escolas. Então, a fatores, a órgãos sociais para que resolvam esse problema, tá? Então, aí uma dica para você, porque geralmente o aluno ele tem dificuldade em construir essa solução. Então, não se esqueça, cabe à mídia, cabe ao governo promover campanhas conscientizadoras, tá? Cabe às ONGs fazer com que a população se conscientize, cabe à mídia fazer com que a população se conscientize por meio de propagandas. Então, tudo isso aí é cabível aqui dentro da sua conclusão, tá? O que não é aceitável, o que torna o seu texto totalmente incoerente, é quando você promove uma solução desse problema sem elencar, sem casar com o desenvolvimento. Aí é problema, e não pode, porque muitos alunos têm feito isso. Então, cuidado. Vai construir uma solução para esse problema, volte nos seus argumentos, veja o que você defendeu dentro dos seus argumentos, veja quais foram os aspectos explorados ali e depois construa uma intervenção ligada a esses argumentos. Tudo bem? Siga essas dicas que eu tenho certeza que você fará uma boa redação. Espero que você logre êxito naquilo que você deseja, naquilo que você almeja para a sua vida profissional, tá? Um beijo, até mais!